Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Ricardo Preto, eu sou biólogo acadêmico do 10º período de medicina na UCP e monitor há 3 anos e também professor de histologia há 3 anos, tá? Então, a gente todo semestre fecha uma turma e nós ali tocamos todos os temas referentes à histologia 2, ok? Então, bora iniciar nossa aula, pessoal. Pessoal, a nossa primeira aula é uma aula de sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, ele aqui vai ser o nosso material de estudo e ele vai ser composto principalmente pelo estudo do coração, suas capas, os componentes e as funções de cada capa, tá? Bem como os vasos sanguíneos, tá? Cada tipo de vaso sanguíneo, suas composições e as funções de cada capa de um vaso sanguíneo, tá? Cada composição de suas estruturas ali, ok? Eu vou da maneira mais tranquila aqui, ensinando desde o básico até o mais avançado para vocês, ok? Então, pessoal, de forma geral, né, os nossos materiais de estudo aqui são as capas do coração, né, nós veremos ali todas as estruturas que compõem o coração, tá? Dentre elas válvulas, todo ali o revestimento interno, o revestimento externo do coração, o músculo do coração, etc, tá? Veremos também os vasos sanguíneos, que começam com veias e artérias, tá? Na parte das artérias nós veremos artérias musculares, artérias elásticas, tá? Arteríolas e finalmente os capilares, que são os menores vasos de todos, tá bom? E os vasos venosos também, que são aqueles que transportam sangue venoso, sangue rico em CO2, ok? Dióxido de carbono. E por fim, os vasos atípicos. O que são vasos atípicos? São vasos que fogem do padrão, tá? A gente vai ver mais pra frente, ok? Pessoal, nós sempre começamos aqui, né, olhando sempre de fora do coração, certo? Então nós sabemos que o coração tem como se fosse um duplo revestimento, tá? Ele está envolto por um saco, tá, pessoal? Envolto por uma membrana que envolve esse coração por fora, tá? Que nós chamamos de pericárdio fibroso ou pericárdio parietal, tá bom? Então nós temos ali o pericárdio parietal, lembrando de parietal, eu lembro, né, das partes mais periféricas, né? Eu lembro do meu lobo parietal ali do encéfalo, é a parte mais periférica, né? Então, o pericárdio parietal, certo? Pericárdio parietal, ou também chamado de pericárdio fibroso, tá? E nós temos o pericárdio visceral, pessoal. O que é o pericárdio visceral? Quando eu digo visceral, se refere sempre a que está aderido ao órgão. Então não está na periferia, longe do órgão, está aderido ao órgão, tá bom? Então, pericárdio visceral, ok? Ou também chamado de epicárdio. Então nós podemos chamar de pericárdio visceral aquele que está aderido ao coração, tá? Bem unido ali, né? Impregnado na sua região externa, certo? E também o pericárdio parietal, aquele que está fora do coração, ok, pessoal? Entre essas duas capas nós formamos um espaço, né, chamado de espaço pericárdico, beleza? Certo? Nós temos também ali o miocárdio, né, e o endocárdio, porção mais interna, né? O miocárdio como o músculo responsável pela contração e o endocárdio responsável pelo revestimento interno, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, sempre pela parte mais externa, né? Então aqui nós temos uma outra ilustração, ó. O epicárdio, ou também chamado de pericárdio visceral. Por que visceral? Porque ele está aderido, né? Como se o coração fosse uma víscera, tá? E esse pericárdio, então, está aderido ao coração, ok? Então, epicárdio ou pericárdio visceral, ok? Miocárdio, né? Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, né? E o endocárdio como revestimento interno, ok? Beleza? Pessoal, aqui na lâmina de forma mais generalista nós conseguimos já mensurar a composição generalista de cada capa do coração. Aqui está muito bem descrita essas capas, né? Ó, essa é uma imagem de lâmina, né? Onde nós temos o pericárdio visceral ou epicárdio, tá? Nós vamos aqui chamar mais de epicárdio, esse é o termo mais utilizado, ok? Pessoal, vamos lá. Nossa aula aqui ela vai focar em tentar minimizar a necessidade de decorar as coisas, tá? A gente vai tentar sempre fazer uma associação, entender ali, tá bom? Então, ó, o que eu falo para vocês?
epicárdio, né? Epi, eu vou lembrar de ápice, tá bom? Epi, ápice, parte mais superficial, mais externa, tá bom? Então, epicárdio é a parte mais externa do coração, tá bom? E a única parte que tem gordura, tá? A única parte que tem tecido adiposo, ok, pessoal? Beleza? Então, o epicárdio prevalece tecido adiposo, tá bom? Isso é o maior componente dele, tá? O componente mais abundante do epicárdio, certo? Então, via epicárdio, lembrar de ápice, parte mais externa do coração, tá bom? Miocárdio, pessoal. Mio, músculo, né? Muito fácil. Cardio, coração. Então, músculo do coração. Composto, então, por músculo estriado cardíaco, ok? Músculo estriado cardíaco, certo? E mais internamente, pessoal, o endocárdio, né? Endo, dentro, ó, como o termo sempre nos direciona para a característica da estrutura, né? Endo, dentro, cardio, coração. Então, dentro do coração, revestimento interno do coração, ok? Beleza? Certo? Então, epicárdio, lembrar de ápice, né? Epiápice. Tecido adiposo, gordura e um leve revestimentozinho de mesotélio, né, pessoal? Que é um epitélio plano simples, tá? Ele é, assim, estruturalmente semelhante ao endotélio, mas não se confundam, tá? Porque o mesotélio, ele é um epitélio plano simples que está fora do coração, ok? Mesotélio e abaixo dele tecido adiposo, grande quantidade, tá? Miocárdio, músculo estriado cardíaco, tá? E endocárdio, revestimento interno. Aqui nós temos um endotélio. E por lógica, nós já conseguimos chegar na resposta, pessoal. Por quê? Se eu falo para vocês assim, qual tipo de epitélio reveste o coração por dentro? O que a gente deve pensar na hora, pessoal? Passa sangue dentro do coração. Qual o epitélio que reveste todas as regiões do corpo que passam sangue? Endotélio. O que ele é? Ele é um epitélio plano simples, tá bom? Então, se eu sei que passa sangue nessa região, toda a região do meu corpo que tem contato direto com sangue, sim ou sim vai ter endotélio. O que é o endotélio? Um epitélio plano simples. Simples assim, beleza? Aqui novamente é uma imagem, né? Onde a gente consegue identificar aqui, ó. Então, por exemplo, se nos for cobrado numa prova prática, né? Uma imagem dessas, e essa daqui é bem clássica de cair, inclusive, né? Muito utilizada em prova prática. Pessoal, o que eu tenho que saber primeiro? Gordura só tem fora do coração, tá, pessoal? Gordura, ou seja, tecido adiposo, só temos fora do coração. E a parte de fora é a parte do ápice, na parte mais externa. Lembrar de epicárdio, né? Ápice, epicárdio, ok? Epicárdio, ok? Então é uma membrana aqui bem fininha de mesotélio, que é um epitélio plano simples também, e grande quantidade de gordura, tá? De tecido adiposo, sempre lembrar disso, tá bom? Gordura só tenho fora do coração, dentro não tenho, tá bom? Segunda capa, pessoal, muito fácil, né? Miocárdio, músculo, cardio, coração, músculo estriado cardíaco, certo? Ah, mas Ricardo, eu não estou enxergando aí as características desse músculo para saber se ele é mesmo um estriado cardíaco. Não consigo ver as células, está muito distante a imagem. Realmente. Só que aqui, pessoal, a gente não vai se atentar à célula, mas sim às outras estruturas, ó. Eu sei que essa estrutura aqui é o epicárdio. Consequentemente, o que está em contato com ela vai ser o miocárdio. E o que está revestindo o coração por dentro, pessoal? Né? É como se fosse um tapetinho aqui, ó, um tapete, né? Ó, um revestimento aqui, ó, certo? Interno, bem fininho do coração. Se tem contato com o sangue, endotélio, certo? E esta parte nós chamamos de parte interna do coração, ó, interna, endo, coração, cardio, endocárdio, beleza? Certo? Pessoal, vamos então começar de fora para dentro, tá? Nós vamos começar aqui com o epicárdio, né? Aquele mais externo de todos, tá bom? O epicárdio, ok? Pessoal, o epicárdio, como eu já disse para vocês, parte mais externa, periférica, está no ápice, né? O epicárdio também é chamado de pericárdio visceral, que está aderido à víscera, né? Como se o coração fosse considerado uma víscera, tá bom? Pessoal, agora
nós vamos esmiuçar um pouco mais o epicárdio. A gente vai deixar tudo de lado e olhar só para o epicárdio, tá bom? O epicárdio não tem só tecido adiposo, tá? Tem algumas outras coisinhas ali, porém são muito tranquilas da gente classificá-las, beleza? Pessoal, o epicárdio, então, eu disse para vocês que a parte mais externa dele, né, ó, era revestida por um epitélio plano simples, chamado de mesotélio, tá? Mesotélio, ok? Pessoal, não sei se vocês se lembram, mas meso tem o mesocólon, né? O que são os mesos, pessoal? Os mesos do nosso corpo são nada mais que o epitélio plano simples que revestem as vísceras por fora, tá bom? Então, no coração eu tenho o mesotélio. No meu intestino, no meu estômago, eu tenho o mesocólon, o mesentério, tá bom? São também os mesos, são epitélio plano simples que reveste a víscera por fora, certo? Então, mesotélio, epitélio plano simples. Pessoal, se é um epitélio, todo epitélio tem tecido conjuntivo laxo abaixo dele, né? Então, o que vai estar abaixo do meu mesotélio? Ou seja, olha o nome, o que vai estar subterrâneo ao meu mesotélio? O meu submesotélio, tá? Então, a capa que está subterrânea ao mesotélio, está no subsolo do mesotélio, é o submesotélio, ok? Ou capa submesotelial, certo? É esta capinha aqui, ó, ok? E a capa, a gente não está falando de epicárdio? Então, a capa mais subterrânea de todas do epicárdio, a capa que está no subsolo do epicárdio, mais profunda do epicárdio, eu chamo de subepicárdica. Simples assim. Tá vendo como o termo ele já direciona a gente, né? Então, o que está mais profundo? O que está mais profundo ao mesotélio? Ó, temos o mesotélio aqui, né? O que está profundo ao mesotélio? Ou seja, mais para dentro. No subsolo do mesotélio, o submesotélio, ou capa submesotelial, tá bom? E nós estamos falando aqui, de modo geral, do epicárdio. Agora eu vou na capa mais subterrânea do epicárdio, na capa mais profunda do epicárdio. Como que eu chamo ela? Subepicárdica, tá bom? Beleza? Então vamos lá, composição de cada um, pessoal. Aqui ó, nós temos o mesotélio como epitélio plano simples, né? Essa é a composição dele. Abaixo dele nós temos a capa submesotelial, que está abaixo do mesotélio, né? Aqui nós temos, pessoal, nada mais do que uma mescla, tá? Tecido conjuntivo laxo mais tecido conjuntivo denso, tá bom? Tecido conjuntivo laxo mais tecido conjuntivo denso. Temos um mix aí de baixo, tá bom? Na capa submesotelial. E quando eu for para a capa mais subterrânea de todas, né, do epicárdio, que é a subepicárdica, o que eu vou ter aqui, pessoal? Grande quantidade de tecido adiposo, né, ó. Voltando essa imagem, ó. Muitos adipócitos, né? Também chamado de tecido adiposo branco ou tecido adiposo unilocular, porque dentro de cada célula só tem uma grande vesícula de lipídio, né, de gordura, ok? Então, submesotélio, certo? Na capa submesotelial é que se encontra o tecido adiposo, beleza? O que mais eu encontro na capa submesotelial? Ela é a mais espessa, pessoal, ela é a mais grossa, né? Ó, por exemplo, essa daqui, ó, né? Esse aqui é o meu submesotélio. O que eu encontro aqui? Muitas estruturas importantes, pessoal. Vasos sanguíneos, ó, pessoal, artéria coronária, veia coronária, tá? Algumas vênulas, arteríolas, muitos capilares, né? Ok? Ó, essa imagem aqui mostra bem pra gente essa composição, né? Ó, artéria coronária, né? Nervos, ok? Vasos linfáticos, certo? Capilares sanguíneos. Então, a região do subepicárdio, né? Que é a região onde tem maior quantidade de tecido adiposo. E também esse tecido adiposo tem uma função, né? Ele dá suporte para os vasos sanguíneos, pessoal, tá bom? Dá suporte aos vasos sanguíneos, dá suporte aos nervos, dá suporte aos vasos linfáticos, tá bom? Então essa é a função aí da capa subepicárdica, a mais subterrânea, a mais profunda de todas, tá bom? O que mais que ela faz, pessoal? Ela protege os vasos sanguíneos, ó.
se tem algum choque no coração, né, para esse vaso não ficar batendo ali contra a parede do tórax, por exemplo, né, esse tecido adiposo, ele amortece os choques, né, que provavelmente essas estruturas aqui sofreriam, tá bom? Ele é como se fosse uma almofada, né, pessoal? Então, dá suporte aos vasos sanguíneos e nervos e também dá proteção contra choques. Também dá reserva energética, tá bom? Reserva energética, ok? Certo? Então, mesotélio, submesotélio e subepicárdio, ok? Ou capa subepicárdica, beleza? Saindo um pouco da parte periférica, nós entramos então na capa principal do coração, né, pessoal? O miocárdio. Essa é a capa mais espessa, mais robusta do coração, né? Ela é composta principalmente por músculo estriado cardíaco, tá bom? O que mais tem ali, pessoal? Tem fibroblastos ali também, tá? Para uma fibra muscular cardíaca, pessoal, poder se contrair e deslizar sobre as outras, né? Tem ali uma quantidade grande até de fibroblastos, então eu tenho tecido conjuntivo ali, tá? Então tem bastante fibroblastos no meio dos miocardiocitos. Para que também esses fibroblastos estão ali? Para permitir a entrada de capilares sanguíneos e irrigar essa parede do coração, beleza? Ok? Nós temos também aqui no coração, pessoal, ó, essa daqui é uma imagem muito boa, né? Que a gente consegue identificar bem a característica da célula muscular cardíaca, né? São células assim alongadas, células bifurcadas, né? Ó, essa daqui tem uma bifurcação para cá e uma para cá, né? Vamos só aproximar um pouquinho mais aqui, né? Ó, essa célula ela é bifurcada, né, pessoal? Primeiro que é um músculo estriado, eu vejo muitas estrias, né? Muitas estrias. Outra coisa, célula bifurcada, ó, né? Outra coisa, pessoal, outra característica, núcleo redondo e central, núcleo grande, arredondado e central, né, ó, ok? Ah, mas Ricardo, tem algumas células achatadas ali, ó, né? Tem algumas células com núcleo achatado. Pessoal, isso aqui são fibroblastos, tá? Justamente os fibroblastos que estão entre os miocardiocitos, justamente para trazer capilares sanguíneos ali e irrigar esta região, tá? Oxigenar essa região, beleza? Ok? E outra característica, né, marcante, pessoal, os discos intercalares, né, que não podem ficar de fora da nossa classificação, né? Os discos intercalares são regiões de limite da célula, né? Como se fosse o muro entre uma célula e a sua célula vizinha, tá bom? É uma região de comunicação e delimitação do território da célula, ok? Nós temos também, pessoal, aqui no miocárdio, tá? Aquelas fibras musculares responsáveis não pela contração, mas sim pela condução elétrica. São aquelas fibras musculares, pessoal, especializadas na condução elétrica. Ah, mas são neurônios? Não, são fibras musculares especializadas na condução elétrica. São fibras musculares que passaram a fazer a função do neurônio, tá? Ok? São chamadas então de fibras de Purkinje, né? Ou seja, todo o sistema cardionector que eu já vou explicar para vocês, tá, pessoal? Ok? Então lá no meu miocárdio, né, tem fibras musculares que se especializaram na função de condução do impulso elétrico, tá bom? Temos também, pessoal, o esqueleto fibroso, né? Ó, esqueleto fibroso. Mas caramba, o coração tinha esqueleto, eu nem sabia. Sim, pessoal, o coração tem um esqueleto, mas não um esqueleto que dá sustentação ao coração. Esse esqueleto fibroso, ele dá sustentação, ele dá segurança, né? Dá suporte para as válvulas cardíacas, tá bom? Então, o esqueleto fibroso, ó, né? Ele é composto de tecido conjuntivo denso irregular, tá, pessoal? Ok? E ele, então, dá suporte, ele dá sustentação para os anilhos, né, ó, das válvulas cardíacas, tá bom? Para os anéis, né, das válvulas cardíacas, certo? O esqueleto, pessoal, nada mais é do que toda esta região aqui, ó, acinzentada nesse desenho, tá? Composta de tecido conjuntivo denso irregular, ok? Que dá suporte, dá sustentação para todas as válvulas cardíacas,
beleza? E aqui o sistema que eu mencionei para vocês há pouco, né? O sistema cardionector. Pessoal, vamos sempre olhar para o termo, tá? Eu sempre falo com meus alunos, vamos olhar para o termo. Ah, mas eu não sei o que é isso. Olha para o nome. Olha para o nome da estrutura. O nome da estrutura, pessoal, na maioria das vezes nos conduz para localização, para a função da estrutura, né? Ó, vamos lá. Sistema cardionector. Vixe Maria, cardio, coração. Ok. Nector, pessoal, conector é um sistema então que conecta o coração, tá bom? Então, ó, cardio, coração. Nector, sistema de conexão. Então é o sistema elétrico do coração, ok? Sistema elétrico do coração, certo? Beleza? E quem compõe esse sistema cardionector? Primeiro de tudo, ele é formado por quê? Se eu perguntar para vocês assim, é uma parte do coração que transmite impulso elétrico. Qual a primeira célula que a gente lembra? A gente lembra de neurônio, mas não é neurônio, tá, pessoal? O sistema elétrico do coração é formado por músculo. Ah, mas como assim músculo? Músculo que transmite impulso nervoso? Sim, né? Existem células no coração que eram músculos, são músculos, né, células musculares, que se especializaram na condução elétrica, pessoal. Então elas passaram a fazer a função do neurônio, basicamente isso, tá? Elas passaram a fazer a função do neurônio. E essas células são elas que comandam o miocárdio. Elas que emitem um impulso nervoso e fazem o miocárdio se contrair ali para fazer a sístole, a diástole, tá bom? E essas células estão organizadas, pessoal, em estruturas chamadas de estruturas de conexão elétrica, que são compostas por nodo sinoatrial, tá? Ó, nodo sinoatrial, certo? Ou também chamado de sino auricular, né? Certo? Esse aqui de cima, ok? Nós temos aqui, pessoal, feixes internodais, outro nodo chamado de nodo sinusal, tá bom? Pessoal, então, ó, nodo sinoatrial, nodo sinusal, né? E feixes internodais, por quê? Entre um nodo e outro, tá bom? Beleza? E, além desses nodos, nós temos aqui, pessoal, o feixe de His, né? Os feixes de His e as fibras de Purkinje, tá? Com certeza vocês já ouviram falar na anatomia sobre essas estruturas, né? E vão ouvir falar bastante ainda, viu, pessoal? Lá na fisiologia, tá? Na cardiologia, certo? Então, o que compõe o sistema cardionector? Vamos lá, sempre cai em prova. Células musculares especializadas na condução elétrica, tá bom? Então, na prova pode estar assim. Compõe o sistema cardionector neurônios que promovem a contração do coração? Não, tá falso, tá bom? Células musculares especializadas na condução e não mais na contração, beleza? Ok? E como que eu vejo na lâmina? Vimos na teoria. E agora na lâmina? Como eu vejo na prática isso, né? Pessoal, as fibras de Purkinje, né, principalmente, são as mais visíveis em lâmina, tá? Como que eu descrevo elas? Como que eu encontro elas? Primeiro, eu sei da teoria que elas são células musculares. Se elas são células musculares, elas são então semelhantes às células do miocárdio, né? Ok, são semelhantes, só que elas são mais dilatadas e mais claras, tá, pessoal? Mais dilatadas e de coloração mais clara, tá bom? Uma coloração mais fraca, ok? São mais esbranquiçadas. Então vamos assim nos localizar nessa lâmina aqui agora. Eu tenho aqui um miocárdio, né, ó? Músculo estriado cardíaco normal, bem vermelho, cheio de proteínas, né? Função de contração, ok. Já nesta região aqui, pessoal, eu tenho células mais claras e mais dilatadas, né? Células de maior tamanho, certo? Então, nesta região aqui, pessoal, eu tenho as nossas fibras de Purkinje, tá bom? Fibras de Purkinje. Ah, mas Ricardo, em qual capa que ela tá? Pessoal, ela surge no miocárdio, né? Ó, até porque ela é músculo, surge no miocárdio e se localiza, pessoal, na capa subendocárdica, tá? A gente já vai ver essa capa mais pra frente, tá
bom? Chama-se subendocárdio, tá bom? Porém, ela surge no miocárdio. O que são fibras de Purkinje? Células musculares especializadas na condução elétrica, beleza? Certo? E essa região aqui, pessoal, é dentro ou é fora do coração? Né? Eu estou vendo só uma região muito específica, não estou enxergando gordura aqui, né? O que eu posso dizer, pessoal? Aqui eu vejo várias hemácias, ó, né? Vários glóbulos vermelhos. Aí eu pergunto para vocês, o sangue passa dentro ou passa fora do coração? Passa dentro, né, pessoal? Então, este resquício de sangue aqui, ó, já me ajuda a saber que esta região é a região do endocárdio, tá? A região mais interna do coração, tá ok? O que mais me ajuda a saber que essa é a região interna e não é externa? Que tecido que eu só tenho na região externa? Gordura só tenho fora do coração. Tenho gordura aqui? Não tenho gordura. Então não pode ser, pessoal, o meu epicárdio. Aqui só pode ser o endocárdio, tá bom? Beleza? Aqui novamente, ó, né? Miocárdio aqui, bem vermelhão, né? Cheio de proteínas, se contrai bem, ok. E mais para a periferia, ó, né? Nós temos fibras musculares estriadas cardíacas, né? Só que mais dilatadas, ó. Olha o tamanho desta aqui, pessoal, dessas células em relação a essas aqui, ó, do miocárdio, né? Então, fibras musculares especializadas na condução elétrica. Essas são, então, as fibras de Purkinje, tá bom? Mais dilatadas e mais claras também, ok? Ó, seu diâmetro é maior, beleza, pessoal? Ok? E ela tem também muito glicogênio dentro dela, né? Por isso também deixa ela mais clarinha, tá bom? O esqueleto fibroso, pessoal, como eu mencionei ali, citei para vocês anteriormente, né? O esqueleto fibroso, ele é composto de tecido conjuntivo denso e irregular, né? Ele dá suporte para quem? Para os anílios, né? Para os anéis das válvulas cardíacas, tá bom? Tem duas regiões de maior espessamento, tá, pessoal? Onde esse esqueleto ele é mais grosso, tá? Tem duas regiões que são chamadas de triângulos, tá? O triângulo fibroso esquerdo e o triângulo fibroso direito. São duas regiões de maior densidade, tá? Em que o esqueleto é mais grosso, ok? Mais espesso, beleza? Ok? Sempre lembrar então da composição dele e da função. Composição, tecido conjuntivo denso e irregular. Função, dar suporte para as válvulas cardíacas ou dar suporte para os anéis das válvulas cardíacas. Beleza, pessoal? Tá certo? O que mais, pessoal? Esse esqueleto ele compõe também tabique membranoso interventricular. Então, entre os ventrículos, ó, se nós voltarmos aqui um pouquinho, entre os ventrículos, né, tem aqui uma região de tabique, ou seja, um septo, né, uma paredezinha aqui de divisão. E parte dela é formada também pelo esqueleto fibroso, tá bom? Outra coisa que forma o esqueleto fibroso são aquelas cordas tendinosas, né? Ou em português, cordas tendíneas. São aquelas que seguram as válvulas cardíacas, né? As válvulas cardíacas, ok? Então esse é o esqueleto fibroso, ó, as cordas tendinosas aqui, né, ó, certo? Também compõem parte do esqueleto fibroso, tá? Beleza? Então falamos de epicárdio, falamos de miocárdio, agora vamos para endocárdio, né? Endo, dentro, né, pessoal? Sempre lembrar disso, endo, dentro, ó, o próprio nome já me direciona ali para a característica dele, endo, dentro, cardio, coração, dentro do coração, tá? Então a capa mais interna do coração, beleza? Pessoal, qual que é a primeira composição, o primeiro componente do meu endocárdio? Vamos pensar? Vamos lá então. Ó, de dentro para fora, tá bom? Vou olhar agora daqui para cá. A gente estava olhando da periferia para o centro. Porém, chega aqui no centro, pessoal, eu vou classificar essa região da luz, né? Da parte mais interna para a parte mais externa, que fica mais fácil vocês aprenderem, beleza? Então, ó, por lógica, o endocárdio passa sangue ali? Passa. Já tem que pensar em endotélio. Aquele epitélio plano simples que reveste toda a região do corpo que passa sangue. Certo? Ok? Então é isso.
Ó, já sei que tem endotélio ali. Já sei que tem endotélio, tá? É um epitélio plano simples que reveste as regiões que passam sangue, em contato direto com o sangue, tá bom? Pessoal, endotélio não é um epitélio? É um epitélio. O que tem abaixo de todo o epitélio, pessoal? Tecido conjuntivo laxo. E como chama agora o tecido conjuntivo laxo abaixo do endotélio? Bom, vamos pensar por lógica. Abaixo do endotélio, subterrâneo ao endotélio, no subsolo do endotélio. Subendotélio. Simples assim, tá? Então, eu disse que era o quê? Um tecido conjuntivo laxo. Se ele está abaixo do endotélio, pessoal, ele tá na capa subendotelial, tá bom? Então, subendotélio. Só porque é abaixo do endotélio, simples assim. A localização, ó, já me apresenta um nome, tá bom? O nome, na verdade, já me mostra a localização, né? Tecido conjuntivo laxo, tá, pessoal? Ó, endotélio, epitélio plano simples. Uma capinha fina, que é bem discreta, inclusive, tá, pessoal? Ó, essa daqui, ó, bem discreta. A gente vai mais pela teoria, porque ela é muito discreta mesmo, tá bom? Então, tecido conjuntivo laxo abaixo do endotélio. Subendotélio, tá bom? Subendotélio. Temos uma terceira capa, pessoal. Olha só, o que será que tem nessa capa? Mioelástica. Mio, músculo. Elástica, fibras elásticas. Então a capa tem músculo e fibras elásticas, certo? Músculo liso e fibras elásticas, ok? Não é músculo cardíaco, tá, pessoal? Neste caso aqui é um pouquinho de músculo liso, beleza? Capa mioelástica. Esta terceira capinha aqui, ó, tá? Que também não se diferencia na lâmina, tá bom? Não dá pra gente encontrar ela muito bem aqui, beleza? E a quarta capa, pessoal? Aí eu volto aqui com vocês. Nós não estamos tratando de endocárdio. A quarta capa vai ser a mais interna do endocárdio, a mais subterrânea do endocárdio. A que está no subsolo do endocárdio, tá bom? Então, como eu vou chamar ela de capa subendocárdica, beleza? Capa subendocárdica, certo? E é aqui, pessoal, que nós temos a localização das fibras de Purkinje, tá? Capa subendocárdica, ela é composta de tecido conjuntivo denso irregular, tá bom? Irregular, porém, em contato com ela, né, ó, bem nesta regiãozinha aqui, pessoal, ó, em contato com ela estão as fibras de Purkinje, né, ó, lembra que a gente viu aqui? Este é o endocárdio, né? Então a capa subendocárdica é esta daqui. Quem está em contato com ela? Fibras de Purkinje. Então, se cair na prova para vocês, não se enganem, pessoal. Em qual capa do coração estão localizadas as fibras de Purkinje? Capa subendocárdica, ok? Ó, novamente aqui uma imagem, né? Ó, endocárdio, fibra de Purkinje, tá na capa subendocárdica dela, ok? Assim que o livro traz pra gente, certo? Então, capa é endotélio, né? Endotélio, abaixo do endotélio, né? No subsolo do endotélio, subendotélio, certo? Aquela que tem fibra elástica e músculo liso, mioelástica, músculo e fibra elástica. E a capa mais subterrânea do endocárdio, subendocárdica, tá bom? Que é onde estão localizadas as fibras de Purkinje, ok? Beleza? Pessoal, vamos lá. Agora aqui nós temos as válvulas cardíacas, né? As válvulas cardíacas, ok? As válvulas cardíacas, pessoal, elas são compostas de algumas capas, tá? Essas válvulas, vamos pensar assim, a válvula está em contato com o sangue? Tá. Então ela é revestida por o quê? Por aquele epitélio que está em contato com o sangue. Ela sim ou sim vai ser revestida por endotélio, tá bom? Por endotélio, certo? Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é uma imagem de válvula cardíaca, tá? De válvula cardíaca. Nós temos aqui um revestimento e temos um miolo, uma medula ali, entre aspas, da válvula, tá? Esta válvula, ela é composta por 3 capas. Vamos lá. A capa mais superficial, pessoal, nós chamamos de pars esponjosa, né? Ó, esponjosa, tá bom?
pars esponjosa, né? É esta região aqui, ó, tá? Pars esponjosa, ela atua como um amortecedor, né? Ó, aqui em espanhol, amortiguador, né? Então ela tem ali, pessoal, primeiro ela é revestida por endotélio, obviamente, e abaixo dela tecido conjuntivo laxo, tá bom? Tecido conjuntivo laxo, certo? A parte mais interna dessa válvula, da válvula cardíaca, é a pars fibrosa, certo? Fibrosa. Pessoal, assim como o esqueleto fibroso do coração, ela também é composta de tecido conjuntivo denso e irregular, tá bom? Ela é a continuação do esqueleto fibroso, beleza? Certo? E nós temos a superfície a pars ventricular ou superfície ventricular, pessoal, que é a porção de baixo da válvula. Esta porção de baixo da válvula, primeiro, ela é revestida por o quê? Muito fácil. Tem contato com sangue? Tem. Revestida por endotélio. Revestida por endotélio sim ou sim, ok? O que nós temos ali nessa região, pessoal? Nessa região eu tenho duas coisas, tá? Tenho tecido conjuntivo denso irregular, semelhante à fibrosa, tá bom? Porém tem também algumas fibras elásticas ali. Então aqui eu tenho tecido conjuntivo denso e irregular mais fibras elásticas. A pars fibrosa, ó, o próprio nome diz, fibroso, forte, né? Assim, resistente, né? Esta pars fibrosa é apenas tecido conjuntivo denso e irregular, tá? Ele é o mais durão, o mais firme ali do nosso corpo, tá bom? E a ventricular, então, que é a inferior, né, pessoal? Tem ali tecido conjuntivo denso e irregular, mais fibras elásticas, beleza? Vejo pouco isso ser cobrado em prova, tá, pessoal? Mas pode cair, né? Como sempre, certo? Vimos então todas as capas do coração, seus componentes e suas funções, né? Agora a gente vai então finalmente olhar para os vasos sanguíneos, tá? E esse aqui nada mais é do que um esqueminha para a gente relembrar ali como os vasos estão dispostos, né? Como eles estão organizados no nosso corpo, né? Lembrando que então o sangue sempre inicia o seu trajeto por um grande vaso, né? E se ele inicia esse trajeto, esse sangue é um sangue arterial, né? Então esse grande vaso é uma artéria, certo? O sangue começa o seu trajeto logo que ele sai do coração, através de artérias, certo? Pessoal, de artérias, elas se ramificam em arteríolas, né? Esse olas aqui, esse íolas aqui do final, pessoal, significa menor, né? Significa uma miniatura de, tá bom? Esse sufixo aqui, né? Principalmente o lá, né? O ola, certo? Então, arteríolas significam artérias menores, miniaturas de artérias. Então, as artérias se ramificam em artérias menores, chamadas de arteríolas, tá bom? As arteríolas, pessoal, se ramificam ainda mais em pequenos vasinhos chamados de capilares, né? Por que capilares? Porque eles são tão pequenos que eles se assemelham a um capilar, a um fio de cabelo nosso, né? Bem pequenininho, certo? Esses capilares, pessoal, é justamente a região, estão localizados justamente na região em que o sangue deposita oxigênio naquele tecido, tá? Onde tem essa troca gasosa, né? O sangue ele deposita oxigênio naquele tecido e retém daquele tecido dióxido de carbono, o CO2, né? Então, a nível dos capilares é onde isso principalmente acontece, né? Onde tem a difusão de oxigênio, certo? E a retenção de CO2, ok? Os capilares, então, uma vez que depositaram seu oxigênio, reteram esse CO2, agora eles vão, então, juntar-se, né? E formar ali vasos um pouco maiores, que são as vênulas, né? Essas vênulas se unem, pessoal, e formam as veias, tá bom? E formam as veias. E as veias se unem, formam veias de maior calibre, e essas veias, por exemplo, formam lá a veia cava inferior e deposita esse sangue agora venoso dentro do coração, para ele ser oxigenado também lá nos pulmões, ok? Então esse é o nosso trajeto aí natural, né, do sangue através dos vasos sanguíneos, tá? Aqui um outro esqueminha muito bacana, né, ó, vem pelas arteríolas, tá? Essas arteríolas, elas se ramificam, pessoal, elas se ramificam, né, em meta-arteríolas, tá? Isso aqui
Isso aqui é uma divisão um pouco mais aprofundada, tá? As arteríolas, elas se ramificam em meta-arteríolas, tá? É nestas meta-arteríolas e também nas arteríolas, pessoal, que tem-se ali uma quantidade de músculo em volta, uma quantidade um pouquinho maior de músculo que formam os esfíncteres, tá? Chamado de esfíncter, não é antes dos capilares, ó, os capilares estão aqui, né? Um pouco antes de ramificar-se em capilares, elas formam alguns espessamentos de músculo e formam os esfíncteres, tá? Se é um esfíncter antes do capilar, eu chamo de esfíncter pré-capilar, tá bom? Pré-capilar. Mas para que serve isso, né? Para que a arteríola ela se contrai e aperta ali, né? Faz um esfíncter para segurar o sangue? Justamente, pessoal. Por exemplo, se a gente está no inverno, por exemplo, a gente está num país que está fazendo aí uma temperatura abaixo de zero, né? Meu sangue meu corpo manda sangue lá para a ponta da minha orelha, assim, uma quantidade normal, como se ele estivesse mandando agora no calor? Não. Então, o que acontece? Antes desse sangue, pessoal, chegar lá na pontinha da minha orelha, lá na pontinha do meu nariz, né, nas extremidades dos meus dedos, para não perder calor, né, neste inverno, o que acontece? Os esfíncteres pré-capilares se contraem e evitam que vá muito sangue para as periferias, né, para não se perder muito calor para o ambiente se aquele ambiente for muito frio, tá? Então essa é a função, tá? Para vocês entenderem o porquê que tem esses esfíncteres, para eles controlarem ali essa saída de sangue, esse transporte de sangue para regiões muito periféricas e não haver uma perda de calor aí desnecessária, né? Uma perda de calor no momento em que não se pode acontecer isso, tá bom? Então, arteríolas, meta-arteríolas, aqui nós formamos então os esfíncteres, né? Pré-capilares. Essas meta-arteríolas, pessoal, elas se ramificam agora em capilares, tá? Os capilares, sim, são as regiões que mais vão ter ali o transporte de substâncias, né? O depósito de oxigênio nos tecidos e a retenção, né? A absorção de CO2 destes tecidos, tá bom? Posteriormente, esses capilares se unem e voltam a formar ali as vênulas, tá bom? Eles voltam a formar as vênulas, eles se unem novamente e formam as vênulas. As vênulas se unem e formam as veias, e as veias se unem e formam as veias cada vez maiores, beleza? Ok? Então vamos lá. Afinal, qual a estrutura geral de um vaso sanguíneo, né? A estrutura principal, a estrutura generalista de um vaso sanguíneo, os componentes de um vaso sanguíneo, tá? Pessoal, a grande maioria dos vasos sanguíneos apresentam 3 túnicas: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? Túnica íntima, como o próprio nome dela já nos diz, né? Como o próprio nome dela já nos diz, íntima quer dizer mais interna, né? Então a túnica íntima, pessoal, é esta aqui, ó, mais interna de todas elas, ok? Essa é a túnica íntima, certo? Ela é composta do que, pessoal? Vamos por lógica? Túnica íntima, ela tem contato com sangue? Sim, tem contato com sangue. Então, se ela tem contato com sangue, eu já pressuponho que ela tenha endotélio, né? Ó, endotélio, células endoteliais, certo? Esse é um componente dela. Endotélio. O que é o endotélio? Um epitélio plano simples que compõe regiões, né? Que reveste regiões que passam sangue, ok? Pessoal, todo epitélio está sobre uma membrana basal. Então, o endotélio, membrana basal, certo? Ok? Abaixo do endotélio, pessoal, eu vou ter o que? Subendotélio, tá? Que é um tecido conjuntivo laxo. Mas, Ricardo, como que eu vou memorizar isso? Pessoal, não precisa memorizar, tá? Eu sei que abaixo de todo o epitélio, eu tenho tecido conjuntivo laxo, né? Por quê? Porque o epitélio é avascular. Geralmente, o tecido conjuntivo laxo chega ali para trazer capilares sanguíneos, tá? Então, eu sei que no subendotélio é tecido conjuntivo laxo, tá bom? Ok? Tem uma pouquinha quantidade de músculo liso ali, mas eu não vou considerar muito aqui, tá bom, pessoal? Esses três componentes são os principais aqui pra gente, tá? Endotélio, membrana basal, subendotélio, que é tecido conjuntivo laxo, tá bom? Ok? E em caso de artérias, né, nós temos ali um quarto componente que seria a membrana elástica interna, que a gente já vai mostrar mais pra frente, tá bom? Já vou mostrar em exemplos aqui pra vocês.
Então esse, pessoal, é a nossa túnica íntima. Esta daqui, ó, tá bom? Mais interna nessa ilustração aqui, ok? Túnica média, pessoal. Essa aqui é muito importante para a gente classificar aquele vaso, tá? Túnica média é esta túnica aqui, composta simplesmente por dois componentes, músculo liso e fibras elásticas, tá? Fibras musculares lisas e fibras elásticas, tá bom? Lembrando que esse músculo liso, ele está disposto de maneira circular, tá, pessoal? Ó, de maneira circular no meu vaso, tá bom? Músculo liso e fibras elásticas, ok? São os dois componentes principais aí da nossa túnica média. Isso qualquer vaso, tá? Isso uma artéria, tanto uma artéria quanto uma veia, tá bom? E terceiro, túnica adventícia. Essa aqui também é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque a túnica adventícia é a mais externa de todas, né? Ela é a mais externa de todas. E agora eu vou explicar para vocês uma coisa. A composição dela, pessoal, em maior parte, tecido conjuntivo laxo, tá? Tecido conjuntivo laxo. O que mais eu tenho ali, pessoal? Tenho fibras colágenas, mas o mais importante é tecido conjuntivo laxo, vasa vasorum e nerve vasorum. Agora eu vou fazer vocês entenderem o porquê dessas estruturas, tá? Vou até colocar em azul aqui, ó, tá bom? Pra gente colocar o que é mais importante desta informação aqui, tá bom? Estas três informações são as mais importantes, tá, pessoal? Ok? Então, ó, tecido conjuntivo laxo, vasa vasorum e nerve vasorum. O que significa isso? Vamos lá. No endotélio, né? No endotélio, quem oxigena as células do endotélio é justamente o sangue que passa dentro do vaso, certo? Porque está próximo um do outro. Porém, pessoal, na túnica média, ela geralmente é espessa. Não dá tempo, né, daquele oxigênio, ele não ultrapassa, ele não atravessa tudo isso aqui, todas essas capas, para irrigar a túnica média. Então, a túnica média não consegue ser irrigada por dentro. Ela vai ser aonde? Irrigada por fora. Mas como assim irrigada por fora? Pessoal, na túnica adventícia, nós temos pequenos vasos sanguíneos que irrigam a parede do vaso. Nossa, mas como assim? É o vaso do vaso? Sim. Então, quem irriga a túnica média, principalmente, pessoal? Os vasa vasorum. Por que vasa vasorum? Significa que são vasinhos de um grande vaso, tá? Vasos do vaso, ok? Vasa vasorum. Outra coisa, pessoal. Esse músculo liso da túnica média, ele precisa receber estímulo elétrico para promover contração. O músculo se contrai sozinho? Não. Ele sempre tem que receber o estímulo elétrico, seja de um neurônio, seja de uma outra célula, mas ele tem que receber esse estímulo para ele promover a contração, certo? Neste caso, pessoal, a túnica média com o seu músculo, quem que vai mandar esse músculo contrair ali? Tem nervo dentro do vaso sanguíneo? Não tem nervo dentro do vaso sanguíneo. Então tem nervo fora do vaso sanguíneo, tá? Fora dos vasos sanguíneos, ó. Ou seja, na adventícia nós temos o nervo do vaso. Como eu chamo o nervo do vaso? Nerve vasorum. Qual que é a função dele? Estimular as células musculares da túnica média, né? Ó, promover a contração da túnica média, tá bom? Então, vasa vasorum, irrigar as túnicas, né? Irrigar a parede do vaso. Nerve vasorum, inervar a parede do vaso, tá bom? Para que esses músculos possam se contrair ali, ok? Isso é importante, entenderem a função de cada um, tá? Uma vez entendida a função, vocês não esquecem mais, tá bom? Pessoal, então vimos ali a estrutura geral de um vaso. Agora temos que ver o quê? A diferença de uma artéria para uma veia, né? Muito simples isso aqui, tá, pessoal? Diferença de uma artéria para uma veia. O que a gente tem que olhar principalmente? Nós vamos olhar ali principalmente para as túnicas média e adventícia. Eu recebi um vaso qualquer, eu vou olhar para a túnica média e adventícia dele. E é isso que vai me ajudar a classificá-lo como artéria ou veia, beleza? Então vamos lá. Artérias
tem a túnica média mais desenvolvida. O que significa mais desenvolvida? Mais grossa, pessoal, mais espessa, simples assim, tá bom? Então, ó, a túnica média das artérias é a mais desenvolvida, certo? Encontrei um vaso, a túnica média mais grossa é uma artéria. Só que se eu encontrei um vaso e a túnica adventícia é a mais desenvolvida, ou seja, a mais grossa, mais espessa, então é uma veia, se trata de uma veia, tá bom? Artérias têm a túnica média mais desenvolvida. Veias têm a túnica adventícia mais desenvolvida, tá bom? Bora para a prática para vocês entenderem? Vamos lá. Ó, pessoal, aqui eu tenho um vaso qualquer, né? Túnica íntima. Eu tenho que olhar principalmente para túnica média e túnica adventícia. São as principais que eu tenho que dar atenção aqui, beleza? Pessoal, qual vaso, qual túnica aqui é mais espessa? O que vocês me dizem? Alguém arrisca aí? Qual túnica é mais espessa? Túnica média, túnica adventícia. E qual vaso seria esse? Como a nossa regrinha trata, né? Quem tem? Vamos ver quem respondeu aqui. Exatamente, isso aí, né, ó? Então, ó, nós temos uma túnica média super grossa aqui, ó. Adventícia é mais fininha. Quem tem a túnica média mais desenvolvida? Artéria, exatamente, tá? Isso mesmo, beleza? Certo? Aqui nós temos, ó, um exemplo, né? Um exemplo mais aqui um exemplo ilustrativo e aqui um exemplo de imagem real de lâmina, né? Aqui toda a túnica média bem grossona e a túnica adventícia menos, né? Por mais que não dê pra gente ver o fim dela aqui, ela geralmente é menos espessa, tá, pessoal? Outro, pessoal, e aí? Vamos olhar para as túnicas? A túnica íntima geralmente não tem tanta importância pra gente, né? Ela é mais discreta, tá? Túnica média e túnica adventícia. Muito claro, né, pessoal? Túnica média mais fininha, túnica adventícia bem desenvolvida, bem espessa. Qual vaso tinha túnica adventícia mais espessa? Veias, né? As veias, né, pessoal? As veias têm a túnica adventícia mais desenvolvida, tá bom? Assim que a gente vai ver nas lâminas, tá? Beleza? Aqui nós temos uma imagem, né, ó. Essa túnica íntima, bem discretinha. A túnica média também tá discreta aqui. Essa lâmina não tá muito boa pra gente usar de exemplo, mas eu vou mostrar outros exemplos aqui pra vocês, tá? E a túnica adventícia bem desenvolvida, tá? Assim, pessoal, essa aqui é uma imagem ilustrativa, né, ó. Túnica média da artéria mais grossa, né? E a túnica média na veia é mais fininha. Quem é mais grossa na veia, geralmente? A túnica adventícia, tá, pessoal? Beleza? Ok? Em geral, pessoal, ó, as artérias têm a sua parede total, tá bom? A sua parede total mais grossa. E a veia, em geral, tem a sua parede total mais fina, tá bom? Ok? As veias têm também, pessoal, válvulas, tá? Isso aqui é exclusivo das veias. As artérias não têm, tá bom? Mas por que elas têm válvulas? Porque, pensa, pessoal, o sangue foi lá pro nosso pé, agora precisa retornar lá pro coração, subir tudo isso contra a gravidade, né? Então, uma vez que ele sobe, as válvulas seguram para que ele não desça novamente, tá bom? Tanto que tem pacientes que têm problemas aqui nas válvulas, né? Que ali começam a acumular grande quantidade de sangue nas pernas ali, formam as varizes, etc, né? Ok? Então, presença de válvulas nas veias, tá? Pessoal, dentro das artérias, nós temos artérias elásticas, né? E artérias musculares. Eu disse para vocês que a túnica média, ela é composta de fibra elástica e fibra muscular. Uma artéria elástica, vamos sempre pelo termo, tá? Ó, não quero que vocês decorem nada, quero que vocês entendam o porquê. Uma artéria elástica, ela vai ter então uma proporção muito maior de fibras elásticas e uma proporção muito menor de músculo liso, de fibra muscular. Já uma artéria muscular, pessoal, vai ser o oposto. A artéria muscular, ou também chamada de mediana, as artérias musculares vão ter o quê? Ó, o próprio nome dela já diz, grande quantidade de músculo liso em relação a pouca quantidade de fibra elástica, tá bom? Então, ó, a artéria elástica, muitas fibras elásticas e pouca fibra muscular. A artéria muscular,
pouca fibra elástica e muita fibra muscular, tá vendo? Ó? Muita fibra muscular, ok? O próprio nome dela já nos orienta. Quem são essas artérias, pessoal? Artérias elásticas são as maiores artérias do nosso corpo, tá? Artérias elásticas são as maiores artérias do nosso corpo. Mas eu não quero que vocês decorem, então a gente vai, obviamente, entender isso aqui. Por que a artéria elástica é elástica? Porque ela está mais próxima do coração, ela recebe o sangue com muita pressão e ela precisa ter elasticidade para aguentar essa pressão. Beleza? Quem são as artérias elásticas? Aquelas que estão mais próximas do coração. As maiores artérias do corpo. A artéria aorta, tronco braquicefálico, artéria subclávia, tá? Artéria carótida, artéria ilíaca comum, certo? Todas essas artérias, pessoal, de grande calibre, artéria femoral, tá bom? Todas essas artérias de grande calibre, elas são artérias elásticas. Por quê? Porque elas precisam ter elasticidade para lidar com a alta pressão do sangue. Já as artérias que estão mais distantes do coração, elas não recebem o sangue com grande pressão, né? Elas recebem o sangue com uma pressão baixa. E elas não precisam ter tanta fibra elástica. Agora, elas recebem o sangue com baixa pressão. Elas precisam, então, se contraírem para ajudar esse sangue a continuar o trajeto. Certo? Por isso que elas são musculares. Grande quantidade de fibra muscular, pouca fibra elástica. Quem são essas artérias musculares, pessoal? A maior parte das artérias que nós conhecemos, a maior parte das artérias que nós vemos lá na anatomia, né? O livro traz assim, a maioria das artérias que tem nomes, né? Ok? A maioria das artérias que tem nomes. Artéria coronária, artéria poplítea, artéria radial, certo? Grande maioria das artérias são artérias musculares ou medianas, tá bom? Entendem por que ela tem músculo? Porque ela recebe o sangue com pouca pressão e tem que ajudar esse sangue a continuar o seu trajeto. Portanto, ela recebeu, ela se contrai bastante e ajuda o sangue a continuar o seu trajeto. Beleza, pessoal? Abaixo das artérias musculares, nós temos as artérias pequenas. Quem são as artérias pequenas? Aquelas que têm, em média, de 8 a 10 capas de músculo liso. Isso é na teoria, tá, pessoal? A gente geralmente não consegue contar certinho as capas, porém, na teoria, tá? De 8 a 10 capas de músculo liso. Abaixo das artérias pequenas, ou seja, depois que as pequenas se ramificam mais ainda, formam as arteríolas. Essas sim dá pra gente ver bastante na lâmina, né? Arteríolas têm de 1 a 2 capas de músculo liso, tá bom? Essa é a regrinha. 1 a 2 capas de músculo liso. E se as arteríolas se ramificam mais ainda, se ramificam agora em capilares, né? Ok? Capilares, pessoal, é formado basicamente apenas pela túnica íntima, tá bom? Ó, apenas pela túnica íntima, ok? Que é basicamente endotélio, membrana basal mais pericitos. Já vou mostrar para vocês o que são pericitos, tá? Então vamos olhar um pouquinho as imagens? Vamos lá. Temos duas artérias aqui, pessoal, muito clássicas, né? Bem típicas da gente bater o olho e saber aqui a diferença de uma para outra. O que eu tenho que olhar? Sempre túnica média e adventícia. Túnica média e adventícia, tá? Eu olhei para essa artéria aqui, pessoal, para essa artéria no caso, né? E sei que, primeiro, ela é uma artéria porque a túnica média, ó, é mais desenvolvida que a adventícia, tá? A média mais desenvolvida, mais espessa que a adventícia. Essa média, pessoal, ela tem grande quantidade de fibra elástica? Não, ela tem apenas uma lâmina elástica interna, né, ó, e uma lâmina elástica externa, tá bom? Visível, né? Por quê? Porque às vezes ela tem um pouquinho aqui dentro também, tá, pessoal? Mas em regra, uma lâmina elástica interna e uma lâmina elástica externa. Logo, ela tem muito músculo, pouca fibra elástica. Como chama essa artéria? Artéria muscular. A gente dá o nome daquilo que prevalece na túnica dela, na túnica média dela, tá bom? Já essa artéria aqui, pessoal, veja o que? Grande quantidade de fibra elástica. Ó, pouco músculo, uma ou outra fibra muscular aqui visível e muita fibra elástica. Logo, essa é uma artéria elástica, tá bom? Simples assim, beleza? Esse quadrinho aqui eu separei para vocês, pessoal. Vocês não precisam decorar ele inteiro, tá? Eu só deixei aqui pintado de vermelho, né? Deixei aqui grifado para vocês as informações destacadas mais importantes disso aqui, tá bom? Dentre esses vasos, certo? Então vamos lá. Ó, artéria
grande ou artéria elástica. O que eu preciso saber, pessoal? Essa artéria elástica, ela tem, ó, prevalência de fibra elástica em relação ao músculo liso, certo? Artéria muscular ou artéria mediana é o oposto, prevalência de músculo liso em relação à fibra elástica, tá bom? O que mais que a mediana tem? Membrana elástica interna. Membrana elástica interna. Às vezes, membrana elástica externa também, tá bom? Ok? Beleza? Então, são as informações mais importantes aqui pra gente, tá? E, como toda artéria, né, a túnica adventícia é mais delgada, é mais fina que a túnica média, ou seja, a túnica média é mais desenvolvida, né? Artérias pequenas, pessoal. Artérias pequenas têm também membrana elástica interna, né? E músculo, tem de 8 a 10 capinhas de músculo, certo? Arteríolas. Arteríolas, o que marca a arteríola, pessoal? Mais importante, 1 a 2 capas de músculo liso na túnica média, tá bom? E o capilar só tem túnica íntima, pessoal. Ele não tem túnica média nem túnica adventícia, tá bom? Então essas informações em vermelho são as mais importantes para vocês nesse quadrinho aqui, certo? Responde a grande maioria das perguntas na histologia 2 sobre esse tema, beleza? Certo? Aqui um exemplo, né, pessoal, da artéria muscular, ó. Membrana elástica interna, membrana elástica externa e bastante músculo liso, né? Ok? Aqui, só para vocês verem mais de perto, esta é a membrana elástica interna, tá, pessoal? Esta é a membrana elástica interna, ó. Essa é a túnica íntima, né? Mais fininha, discreta. Membrana elástica interna e túnica média. Bastante músculo liso, beleza? Aqui novamente, né, pessoal? Eu vou classificar essa lâmina. Como que eu vou saber que se é uma artéria, se é uma veia? Vamos lá. Olhei para as túnicas. Túnica íntima, bem fininha e discreta. Túnica média e adventícia são as principais. Qual é mais grossa, mais espessa? A adventícia. Nesse caso, pessoal, se é adventícia, então é uma veia, né? Ok? Aqui novamente, né, pessoal? Mais imagens boas pra gente, ó. Olhei essa imagem aqui, né? Tô vendo uma membrana elástica interna aqui, ó, né? Uma parede grossa, bastante músculo, então uma artéria muscular. E aqui? Aqui, pessoal, tem um vaso mais colapsado, né? Lembrando que na anatomia a gente aprende que o paquete vasculonervoso tem o quê? Artéria, veia e nervo. Ou seja, a artéria geralmente caminha junto com veia, né? Então eu tenho uma artéria muscular aqui, ó, eu vou ter uma veia aqui, tá bom? Mas, Ricardo, eu não estou vendo as capas todas da veia aí. Como que eu sei que é uma veia? Pessoal, a maioria das veias tem a parede estreita, a parede fina. Outra coisa, a maioria das veias se colapsam com facilidade, tá bom? Se colapsam com muita facilidade. Por quê? Porque a parede é estreita, tá bom? Beleza? Então, artéria, no caso artéria muscular, mais uma veia, né, pessoal? E aqui ó, nós temos uma arteríola bem fininha, né? Por quê? Porque tem uma capinha só de músculo liso aqui, bem fininha, né? Essa daqui, bem clássica também, né, pessoal? Ó, bem típica, fácil da gente classificar. 2 vasos. Túnica média e adventícia, ó, túnica média, toda essa daqui, e adventícia mais fina aqui fora. Já sei que é uma artéria. Vamos ver se é artéria elástica ou muscular? Bom, eu vejo muito músculo e apenas uma membrana elástica interna e uma membrana elástica externa, portanto, artéria muscular, né? E aqui, pessoal, túnica média mais estreita, túnica adventícia mais espessa, mais desenvolvida, portanto, uma veia, tá bom? Uma artéria muscular mais uma veia, ok? Aqui novamente, uma imagem muito boa, né? Ó. Nós temos 2 vasos aqui. Vamos lá, vamos essa daqui primeiro. Eu sei que essa daqui é a túnica média e essa adventícia. Média mais desenvolvida, artéria. Agora eu vou olhar se tem muita fibra elástica ou muito músculo liso. Muita fibra elástica, ó, muita fibra elástica. Portanto, uma artéria elástica. Já essa daqui, pessoal, vamos lá. Túnica média e adventícia também estreita. Já sei que é uma artéria. Vou olhar para a sua túnica média. Tem prevalência do que? Músculo ou fibra elástica? Músculo, né? Ó, músculo liso. Portanto, e uma membrana elástica interna apenas aqui. Portanto, uma artéria muscular. Beleza? Tá certo?
Mais imagens, vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos uma artéria, né? Ó, por quê? Parede bem grossona, né, pessoal? A sua membrana, a sua túnica média bem desenvolvida em relação à túnica adventícia, né? Túnica média, grossa, adventícia, mais fina. Então, uma artéria, né? Já essa daqui, como eu sei que a artéria costuma caminhar junto com veia, eu encontro essa daqui, ó, né, de parede mais fina, já colapsada, típico de uma veia, tá, pessoal? Beleza? Aqui a artéria, aqui a membrana, perdão, a túnica média é bem fininha, né? E a adventícia é mais grossa, né? Ok? Aqui mesma coisa. Aqui, pessoal, ó, nós já temos uns vasos um pouquinho menores, né? Certo? Parede grossa. O que eu tenho aqui? Artérias musculares, pessoal, tá bom? Artérias musculares. Beleza? Aqui uma arteríola, né? Ó. Aqui uma arteríola, tá? Por quê? Porque já é menorzinha, né? Ok? Tem, eu creio que tem de uma a duas capas aqui, né? E aqui uma veia, né, pessoal? Uma veia, ó. Como que eu sei que é uma veia? Grande diâmetro de luz, parede fina. Isso também é importante, tá? A artéria geralmente tem artérias menores, né? Tirando as artérias elásticas, que são muito grandes, as artérias em geral costumam ter parede grossa, diâmetro menor. Veias costumam ter parede fina e um diâmetro muito grande, um diâmetro maior, tá bom? Ok? E, por fim, nós chegamos nos capilares sanguíneos, né? Os capilares sanguíneos, deixa aberto. Os capilares sanguíneos são os menores de todos os vasos, tá, pessoal? O menor de todos, certo? Então, as arteríolas se ramificaram agora em capilares. Temos 3 tipos de capilares aqui, pessoal. E eu quero que vocês entendam as características deles de acordo com a função de cada um, para vocês nunca mais esquecerem aqui, beleza? Vamos lá, então. Capilares contínuos. O próprio nome já me diz. É contínuo. Se é contínuo, não tem poros, não tem buracos ali dentro, tá bom? Capilar contínuo. Pessoal, ó que interessante. Capilar contínuo, ele está presente em regiões que tem pouco transporte de substâncias, pouquíssimo transporte. Exemplo, está nos músculos, tá? Nos músculos, pessoal, o que tem de transporte ali? Glicose, água, oxigênio, só substâncias pequenininhas, tá bom? E regiões do nosso corpo, né? Ó, e regiões do nosso corpo que tem exposição a agentes externos. Então, regiões do corpo que precisam ser protegidas. Por exemplo, regiões do nosso corpo que precisam de proteção. Por exemplo, pessoal, pele. A pele não está exposta a agentes externos? Ela não está exposta a agentes infecciosos, né? A todos os agentes possivelmente lesivos. Então a pele, pessoal, como ela é uma região de exposição, ela tem que ter seus capilares fechadinhos para, entre aspas, diminuir ali a entrada de bactérias, por exemplo, tá? Então, para dificultar a entrada de bactérias, beleza? A pele está exposta ao tempo, né? Então ela tem que dificultar a entrada de bactérias. Outra coisa, dificultar a perda de água, né? Porque a pele está exposta. Pulmões, pessoal, outra região de exposição. A gente está inalando o ar poluído o tempo todo. E se entra ali nos meus pulmões uma bactéria que eu inalei, meu capilar tem que ser justamente fechadinho. Para quê? Para ser uma dificuldade a mais, uma barreira a mais para a bactéria não entrar na minha corrente sanguínea. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central, pessoal, uma das regiões, a região mais importante do nosso corpo, né? É uma região que precisa ser blindada dos meios externos, blindada ali de infecções, por exemplo. Então, por exemplo, se entra uma bactéria na minha corrente sanguínea, ela vai lá no meu cérebro e não consegue, né? Ou tem uma dificuldade maior para infectar meus neurônios. Então, ela tem dificuldade para sair aqui do meu vaso sanguíneo e infectar os neurônios. Então, sempre lembrando, capilar contínuo, ele não tem poros, tá? Nem no seu endotélio, nem na membrana basal, ok? Do que ele é composto? Um endotélio intacto, tá? Um endotélio sem poros, uma membrana basal sem poros e um pericito. O que é pericito? Periferia, cito, célula, célula da periferia, tá?
Essa célula aqui, pessoal, ela tem a função de ajudar esse capilar a se regenerar caso ele seja lesionado, tá bom? Então o pericito tem essa função. Que compõe então capilar contínuo? Um capilar contínuo, no caso, endotélio sem poros, membrana basal sem poros e pericito, tá? Segundo capilar, capilar fenestrado. Opa! Fenestrado já tem poros no endotélio, né? Como que eu olho para esse capilar e identifico ele? Presença de poros no endotélio. Poros apenas no endotélio. Por quê? Porque a membrana basal não tem poros, tá bom? Capilar fenestrado, poros apenas no endotélio. Se tem poros, é para passagem de alguma substância, concorda? Nesse caso, pessoal, os capilares fenestrados estão principalmente em regiões de absorção e em glândulas endócrinas, tá bom? Vamos lá, glândulas endócrinas por quê? Porque a glândula produz hormônio, o hormônio é proteína, e esse hormônio ele vai ter a sua ação dentro da corrente sanguínea, né? Ele precisa ir para a corrente sanguínea. Então tem que ter poros na sua parede para justamente depositar esse hormônio lá dentro, beleza? Então, glândulas endócrinas. Aonde mais, pessoal? Vesícula biliar é uma região de absorção. Rins, uma região de filtração, também tem que ter poros ali. Pâncreas, pessoal, por ser uma glândula endócrina também, né? Uma função endócrina, insulina, glucagon, né? Etc. E tubo digestivo, onde eu vou me alimentar e aqueles nutrientes da alimentação têm que entrar na minha corrente sanguínea e vão entrar então por esses poros. Qual a característica do capilar fenestrado, pessoal? Poros apenas no endotélio. Do que ele é composto? Endotélio, membrana basal e também pericito. E por fim, o terceiro tipo de capilar, pessoal, o capilar sinusoide, ou também chamado de descontínuo. Por que descontínuo? Porque ele é o oposto do contínuo. O contínuo não tinha nenhum poro. O descontínuo vai ter muitos poros e poros muito grandes, tá? Onde estão presentes os capilares sinusoides, pessoal, ou descontínuos? Em regiões que tem que ter passagem de grandes estruturas para dentro da corrente sanguínea, tá? Se tem poros, é para passagem de alguma coisa. Sempre assim, tá bom? Como é esse capilar? Ele tem grandes poros no endotélio e grandes poros na membrana, tá, pessoal? Ó, ele tem endotélio descontínuo, né? Porque tem poros, e membrana basal descontínuo também cheia de poros, tá? Poro no endotélio, poro na membrana basal. E a ausência de pericito, tá vendo? Não tem o pericito nele, tá? Essa é uma característica, ok? Só para vocês entenderem quais estruturas passam aqui, já que os poros são tão grandes. Fígado produz grandes proteínas, né? A albumina, uma grande proteína. Ele tem que jogar dentro da corrente sanguínea. Por isso, capilares do fígado são capilares sinusoides. O baço recicla o sangue. Ele retira a hemácia velha e recicla ela. Para ela sair pela parede, tem que ter poros grandes. Medula óssea produz células do sangue. Medula óssea tem que produzir a célula e depositar na corrente sanguínea. Vai depositar aonde? Pelo grande poro da parede, tá? Por isso que cada um tem essas características. Beleza? Tá certo? Pessoal, e por fim temos os vasos atípicos, tá? Os vasos atípicos, pessoal, são vasos que têm algumas diferenças, algumas peculiaridades, tá? Algumas características que fogem à regra. Vocês vão entender já. Primeiro, vamos lá. Qual o primeiro vaso atípico? Artéria coronária. Mas por que ela é um vaso atípico? Porque ela tem a parede, pessoal, mais grossa do que a parede de outras artérias do mesmo tamanho, tá bom? Ela tem também a túnica íntima mais espessa do que de artérias do mesmo tamanho dela. Tem também a túnica média com mais músculo do que outras artérias do mesmo tamanho dela. Então ela é considerada atípica pela grande quantidade de músculo e pela espessura da sua parede, tá bom? Ela é assim, ó, estranhamente grossa. A parede dela é estranhamente grossa, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Ó. A túnica íntima dela é grossa, né? Bem espessa. E a sua parede é muito espessa, né? Ela tem muito músculo, tá? Essa é uma característica da artéria coronária. Veias da dura madre, pessoal. Dura madre é uma das capas ali que reveste o encéfalo.
Por que as veias da dura madre são atípicas? Porque elas não têm as 3 túnicas. São nada mais do que espaços abertos revestidos por endotélio. Simples assim, tá? Espaços abertos revestidos por endotélio, tá bom? Veia safena, uma grande veia da perna que nós temos. Essa veia safena, pessoal, olha que interessante. Tem na túnica íntima e na túnica adventícia fibras musculares. Mas, Ricardo, você me disse que o tempo todo que as fibras musculares estão na túnica média. Como que ela tem na túnica íntima e adventícia? Justamente por isso que ela é atípica, tá? Veia safena, ela é uma veia grande e ela tem músculo na túnica, na túnica íntima e na túnica adventícia. E mais, as fibras musculares são longitudinais, o que é mais estranho ainda. Geralmente as fibras são circulares, né? Ok? Então essa é uma atipia das veias safenas, ok? E veia medular suprarrenal, pessoal. Veia medular suprarrenal está na medula da glândula suprarrenal. Qual que é a característica dela, pessoal? Na sua túnica média, pessoal, ao invés de ter ali feixes musculares circulares, tem feixes musculares longitudinais, tá vendo? Essa é uma veia da suprarrenal. Por isso que ela é atípica, diferentona de todas, tá bom? Tem fibras musculares longitudinais na sua túnica média, tá? Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, mas longitudinal significa, né? Ou seja, na longitude, no comprimento, certo? Não é de maneira circular, ok? Por isso ela é considerada um vaso atípico, beleza, pessoal? Ok? Então, essa aqui são as veias, os vasos atípicos aí do nosso corpo, tá certo? Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Foi claro? Tá dando para entender? Como é que tá? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim aí no WhatsApp, não tem problema. Pode jogar lá no grupo que eu respondo para vocês, beleza? Então essa aqui foi a nossa aula inaugural, tá? A nossa primeira aula do ano, certo? Não sei se vocês conhecem, pessoal. Eu tenho um curso, a gente tem um curso particular, tá? Eu dou aula há 3 anos de Histologia 2. O aluno que entra para essa turma ele tem direito a aulas semanais teórico-práticas, tem direito a simulados semanais para praticar questões, tem direito a tirar dúvidas sempre que necessário, tem direito a todas as revisões de véspera de prova, seja provas teóricas, provas práticas, né? A prova primeira parcial, segunda parcial, prova final, né? Tem sempre direito a todas as revisões de véspera de prova. Então, na véspera de cada prova, eu faço uma revisão focando nos temas mais importantes que irão cair na prova, tá bom? E todas as aulas também são gravadas, né? Caso o aluno não consiga assistir ao vivo, tem direito depois à gravação da aula, beleza? Então, se tiver interesse, se alguém tiver interesse em fazer o curso, só entrar em contato comigo, tá bom? Eu fiz um primeiro lote com valor promocional de R$40, porém não tem ainda muitas vagas, tá, pessoal? Já está acabando essas vagas do valor promocional e aí já vai entrar no valor oficial, que é de R$50, ok? Se tiverem alguma dúvida referente, independente do curso, tá? Se tiverem alguma dúvida referente à histologia, podem mandar para mim, podem contar comigo aí, beleza? Ficamos por aqui então e bom descanso a todos, pessoal. Tchau, tchau.